estiver nos vendo nesta tarde, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, por estarmos juntas, né? Mais uma tarde da bênção. Falei com o Daniel que eu gostaria de fazer no estilo da tarde da bênção, né? Aquele que nós já estávamos acostumadas de nos reunirmos aqui na igreja, na casa do Senhor, e trazermos, né, o nosso louvor, a nossa oração, o nosso testemunho, depois estarmos aprendendo algo da palavra de Deus e ainda orando pelos pedidos de oração. Como os irmãos sabem, nós temos aqui a taça de oração, nós temos vários grupos de orações, né? E quanto mais melhor, né? Quanto mais oração, melhor, né? A oração se fala que é a chave que move o coração de Deus, abre o coração de Deus, né? E eu agradeço a Deus por Ele nos permitir orarmos. Então eu quero dar a paz do Senhor a você e dizer que estou com saudades, né? Olho aqui para os bancos e nós podemos assim imaginar cada uma de vocês. Tínhamos irmãos também conosco que estavam aqui nas quartas-feiras nos ajudando a intercedermos por tantas pessoas necessitadas. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, Pai, muito querido e amado, na Tua presença estamos juntos neste lugar, meu Pai. Obrigado por esta oportunidade de aprendermos a Tua palavra, de podermos, Senhor Deus, contar as Tuas maravilhas e podermos orar, Senhor, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Eu quero Te agradecer, Pai, por esta tarde, pelo Teu amor sem fim. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Da última vez que estivemos juntos, já tivemos uma live, né? Tipo Tarde da Bênção, e eu compartilhei com você uma história, mas eu não contei essa história toda. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos concluir, né? E vamos nos lembrar como era, tá? O título é o seguinte: Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. O que é isso? Vamos aprender? E guarda é o quê? É quem guarda alguma coisa, né? Guarda algum lugar, guarda alguma coisa, são guardas. E aqui esse título diz isso. Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Você é mãe? Você é pai? Né? De repente você vai falar, mas eu não tenho filhos. Então, irmãos, eu acredito que uma mulher, ela sempre tem algum filho, mesmo que não seja dela, né? O filho da irmã, da cunhada e o filho de parentes, né? Vizinhos, crianças da sua rua, crianças que vêm à sua casa, e nós muitas vezes nos sentimos como mães delas, né? E esse pregador aqui, que eu vou falar para você, ele que colocou essa situação para aprendermos. Aqui fala sobre Peter Marsal, que ele foi um grande pregador. Ele morreu em 1949, quando exercia as funções de capelão do Senado norte-americano e pastor da primeira igreja presbiteriana de Washington. Então, ele era um homem de mente muito brilhante, né? Ele tinha uma eloquência angelical, e no seu pequeno, mas monumental livro Guardas das Fontes, ele conta a história de um personagem misterioso que vivia numa floresta, né? Então aqui fala que esse personagem misterioso, ele vivia numa floresta, vivia sozinho nessa floresta. Só que essa floresta era muito linda. Ela tinha águas cristalinas que desciam assim pela montanha, tinha arvoredos, né? Tinha lagos encantadores e tinha cisnes que voavam alegremente naquela vila. Tinha muita vida e a alegria aparecia no sorriso das crianças que visitavam aquele lugar, né? No gorjear dos pássaros, no voo das borboletas. Você já viu que hoje nós não vemos tantas borboletas, né? Mas se nós formos num lugar tipo esse que eu estou descrevendo aqui para você, você pode ver muitas borboletas. E lá naquele vilarejo, naquele lugar, tinha muitas borboletas de multicolores, deviam ser lindas, né? Tinha flores mimosas e a felicidade era sentida ali naquele lugar, porque aquele lugar era cheio de encanto e beleza, né? Era uma floresta. Mas um dia, irmãos, a Câmara Municipal se reuniu e foram lá olhar o salário do guarda das fontes. E aí o
um dos líderes lá falou o seguinte: por que pagar salário a esse personagem romântico? Nós nem vemos essa pessoa, né? Não é necessário a vida dele na nossa cidade. Vamos construir um reservatório fora da cidade, lá no alto, né? E vamos dispensar o serviço dele. E vamos economizar esse dinheiro, do salário dele. E assim eles falaram e fizeram. Construíram um reservatório de concreto e despediram aquele homem, né? Ele foi embora, tudo bem, né? Foi embora para a casa dele. E o que aconteceu, irmãos? Não tardou para que o lodo tomasse conta daquele reservatório e poluiu o canal das águas e começou a vir uma espuma verde, começou a poluir a superfície. E devido a essa situação, houve até doenças naquela cidade, né? E começou a surgir aborrecimentos constantes naquelas máquinas, então virou uma confusão. O que aconteceu? Os cisnes foram procurar outro lar fora da cidade, né? A água deixou de ser uma fonte de vida para ser um caudal de morte. As borboletas que esvoaçavam cheias de encanto foram embora. Os pássaros pararam de cantar e fugiram daquele lugar. A vila foi tomada por um clima de tristeza. Olha só, né? E aconteceu até ter doença naquele lugar. O que aconteceu, irmãos? Imediatamente a Câmara Municipal se reuniu de novo para reavaliar aquela situação e reconheceram o erro deles, né? Que eles haviam cometido. Chegaram à conclusão que era preciso ir lá buscar o guarda da fonte. E assim eles foram procurá-lo e rogaram a ele para retornar para aquele lugar. E foi o que ele fez. Ele voltou. E tão logo ele voltou ao trabalho, a vila começou a ficar linda de novo. As águas puras e límpidas voltaram a jorrar, trazendo vida, trazendo saúde para as crianças. Os cisnes retornaram para aquele lugar, o passaredo voltou a cantar, as borboletas voltaram. A vida, a saúde e a felicidade daquela vila dependiam do trabalho anônimo, mas vital daquele personagem misterioso. Peter Marçal conta essa história para dizer que as mães são os guardas das fontes. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade poluída. As águas que jorram dentro das nossas casas, nas salas de aula, no campo de trabalho, das quais se abastecem os nossos filhos, são águas sujas, lodacentas, contaminadas, né? Vivemos dias perigosos, onde toda sorte de mal, qual água contaminada, envenena milhões de pessoas, trazendo doenças físicas, emocionais, morais e espirituais. A televisão, o cinema, o teatro são fontes poluídas que despejam sujidades na mente dos nossos filhos. A família está perdendo seu referencial. O casamento deixou de ser uma aliança para ser apenas um contrato comum. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência, o aborto já não nos deixam mais perplexos. A virtude morreu. A profecia de Rui Barbosa está se cumprindo. O homem pós-moderno tem vergonha de ser honesto. E nesse mar de lama, onde a juventude está morrendo sufocada pelos prazeres do mundo, guardas das fontes é uma necessidade imperativa. É absolutamente necessário que as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem os nossos filhos. É necessário que as mães, nós, velemos pelos nossos filhos, protejamos os nossos filhos, oremos por eles, aconselhemos eles e abençoemos também, e eduquemos no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que tivesse maior necessidade de guardas das fontes. Se o lar falhar, a nação estará condenada. Se as guardas das fontes desertarem de seus postos ou forem infiéis às suas responsabilidades, o panorama futuro do país será realmente tenebroso. Esta geração precisa de guardas das fontes, que tenham coragem bastante para limpar as nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil, mas, e também não é muito popular, mas é vital
para salvar a nossa geração. Ele ainda conta aqui sobre uma lenda indiana que retrata esta realidade. À beira de um rio estavam sentados dois homens pescando, né? Enquanto eles estavam lá segurando as varas para pescar os peixes, de repente eles começaram a escutar gritos de crianças, quebrando aquele silêncio. Eles se assustaram e olharam para a frente, olharam para trás e nada. Os berros continuaram e veio de onde eles menos esperavam. A correnteza daquele lugar, daquele rio, trazia duas crianças pedindo socorro. Os pescadores pularam na água e mal conseguiam salvar aquelas crianças. Fizeram um esforço grande, né? E conseguiram salvar as duas crianças. Mas de repente eles escutaram mais gritos e eles notaram que vinham vindo mais 4 crianças naquela correnteza. O que aconteceu? Não deu para salvar as 4. Eles salvaram 2 crianças. Eles ficaram atônitos, né? E eles ouviram uma gritaria ainda maior. Aí eles olharam assim e viram que dessa vez estavam vindo 8 crianças naquela correnteza. Um dos pescadores, o que ele fez? Ele virou as costas no rio e começou a ir embora. O amigo exclamou assim: "Oh, você está louco? Não vai me ajudar mais a salvar as crianças?" E ele, andando apressado, disse o seguinte: faça o que você puder. Eu vou lá em cima tentar descobrir quem está jogando essas crianças no rio. Essa antiga lenda indiana retrata como nos sentimos aqui no Brasil, irmãos. Temos poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um, vários descem rio abaixo, numa corrente incessante de apelos e mãos estendidas. Nós somos obrigados a cair na água e, ao mesmo tempo, sair à procura de quem está jogando as crianças, né? Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças jovens que estão sendo lançados no rio da marginalidade e da impunidade social. Enquanto salvamos algumas crianças e jovens, muitas outras estão sendo lançadas nas águas. Precisamos de mães piedosas, de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrifiquem na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Precisamos de mães que ousem ser guardas das fontes. A melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano, do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a palavra de Deus. Lá em Provérbios, irmãs, no capítulo 22, versículo 6 diz: "Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele." Precisamos de mães que sejam exemplo para os seus filhos, que sejam espelho para os seus filhos. Não podemos ser guardas das fontes se não andarmos na presença de Deus, nem seguirmos as orientações da palavra. Deuteronômio 6, 1 a 9 diz que antes de ensinarmos a palavra de Deus aos filhos, precisamos ensinar a nós mesmos. Guardas das fontes, não abandonem o seu posto. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mulher de sucesso. A igreja precisa de nós como guardas das fontes. A sociedade precisa de nós, né? E se nós desertarmos do nosso posto, a família naufragará e o mundo perecerá. Amém, irmãos? Então, aqui nesse livro, esse autor está colocando que Deus está procurando mães que sejam guardas das fontes, né? Então, eu creio que deu para você entender essa história, né? Essa página aqui que esse pastor Peter Massal escreveu neste livro. Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Amém? Se nós ainda não somos, irmãos, vamos passar a ser, então? Eu convido você, nesta tarde, a se colocar como guarda das fontes. Nós, como mães, né, como mulheres, vamos fazer este papel para ajudarmos a salvar tantas crianças,
tantos adolescentes, tantos jovens que estão aí no mundo perecendo por causa da situação, né, de hoje. Eu quero agradecer a Deus por ter aprendido com esse livro, né, e que Deus possa nos dar sabedoria, conhecimento da palavra, para que nós possamos ajudar, né, sermos abençoadoras. Amém? Eu estou me colocando aqui mais para as mulheres, mas nós tivemos irmãos que vieram congregar, né, na tarde da bênção e nos ajudaram muito com a sua presença, nos ajudaram muito com as suas orações. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe sua família, Deus abençoe os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu falei com o Daniel esses dias para nós estarmos colocando como tarde da bênção mesmo, e ele falou que vai estudar para nós, viu, irmãs? Pedi para ele que nós estivéssemos colocando um jeito de colocarmos testemunhos, porque os testemunhos eram muito importantes, né? E nos abençoavam muito. Então ele falou que vai estudar uma maneira. Aí nós colocamos, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que todos os dias tem nos ensinado e nos feito crescer. Obrigado pelo Teu amor sem medida. Nós continuamos colocando os nossos filhos na Tua presença, Pai. Que eles sejam guardados por Ti. Que o Senhor guarde a saída e a entrada deles onde eles forem e que nenhum mal venha sobre a vida deles. E se na vida de algum deles há algo errado, Senhor, ou alguma enfermidade, seja o que for, que em nome do Senhor Jesus, tudo isso caia por terra, seja destruído, Pai, na vida dos nossos filhos. Abençoa a taça de oração, abençoa o grupo das 0 horas, abençoa, meu Pai. Nós nos unimos em oração. Eu te agradeço por tudo, pela vida das minhas irmãs